Bem, irmãos, no último estudo nós estudamos aqui os versos 11 até o verso 21 do capítulo 2, encerrando assim o capítulo 2 aqui da Epístola de Paulo aos Gálatas. E nós aprendemos algumas lições, pelo menos 4 lições nós tiramos daqui, analisando a experiência do apóstolo Pedro no meio dos gentios, quando na chegada dos judeus mudou o seu comportamento. Nós aprendemos que ninguém está imune à pressão. Pedro não era o tipo de pessoa que normalmente se importava muito com o que os outros pensavam a respeito dele. Na verdade, ele era muito ousado, e mesmo diante das autoridades, ele não negou. Ele negou Cristo no momento da crucificação, mas quando lemos lá Atos capítulo 4, vemos Pedro e os demais apóstolos, quando estavam sendo coagidos pelas autoridades a não falarem mais da doutrina da ressurreição em Jerusalém, ele disse, representando o colegiado apostólico: importa obedecer a Deus do que a homens. Pedro estava pronto para sofrer por causa do nome de Cristo, mesmo diante das ameaças das autoridades do Sinédrio, o fórum jurídico dos judeus. Nós vemos na história que ele era muito ousado diante das autoridades, o primeiro a responder perguntas difíceis, e falava o que pensava mesmo quando outros estavam discordando dele. No entanto, quando nós lemos essa passagem, vemos como Pedro ele era realmente humano, como eu e como você. Ele fracassa, e esse fracasso de Pedro nos adverte. Está registrado aqui como uma advertência para nós, que nós não estamos imunes também aos fracassos em meio às pressões, o que requer de nós muita vigilância, muito estudo da palavra de Deus, para evitarmos o máximo possível de cedermos às pressões, porque se Pedro cedeu, irmãos, se nós não cuidarmos, nós cederemos muito mais do que ele. Nós lemos a história de Pedro aqui, a gente fica até um pouco perplexo como um apóstolo de Cristo se comportou daquela maneira, tornando-se repreensível, como o próprio apóstolo Paulo diz no verso 11. E ele então usa o evangelho para repreender Pedro, apóstolo de Cristo, na frente de todos. Aprendemos com isso que ninguém está imune à pressão. Também que o sucesso passado não é uma garantia de sucesso futuro. Em Atos 10 e 11, Pedro foi bem sucedido na defesa do evangelho da graça que ele apresentou diante dos acusadores judeus. Mas essa não foi uma vitória final. Foi uma vitória, não a vitória final. Nenhuma de nossas vitórias é definitiva até que finalmente estejamos com o Senhor. Antes disso, podemos enfrentar grandes e repetidas tentações. Devemos, portanto, permanecer firmes, humildes, atentos ao orgulho do nosso coração e também às vaidades dele, dependentes sempre da graça de Deus diariamente. Nós não podemos em nenhum momento da nossa vida nos acomodar e confiar que estamos numa condição de sucesso final, né? Como eu mencionei no último estudo, Davi, lá no Salmo 30, no momento da sua prosperidade, ele pensou que ele jamais poderia ser abalado. E ele diz que Deus apenas virou o seu rosto e ele ficou conturbado, né? Ele pensava que estava completamente seguro, confiando nas estruturas e nos seus relacionamentos, nos seus exércitos, nas suas riquezas, mas a dependência de Davi não estava nessas coisas, estava no Senhor. E quando nós nos esquecemos do Senhor, nós somos facilmente abalados. E essa história de Pedro nos ajuda a entender a necessidade de vivermos uma vida humilde na presença de Deus, cientes da nossa completa dependência dele constantemente, diariamente. Também aprendemos que a palavra de Deus é a autoridade final em matéria de fé e de conduta. Não importa se é Barnabé, não importa se é Pedro, não importa se são irmãos afetuosos da igreja, Paulo usa a palavra para repreender o mau comportamento deles em relação a outros gentios. Para que a igreja prospere com saúde espiritual e também missional, no seu compromisso de pregar a palavra de Deus em toda parte, é necessário confrontar os falsos ensinos dentro dela.
Como nós podemos confrontar os falsos ensinos fora da igreja, se ainda dentro da igreja nós lidamos com distorções do Evangelho? Agora há pouco estávamos conversando sobre isso, sobre as mudanças sutis e progressivas que a igreja vem sofrendo na sua liturgia, na sua mensagem, na sua conduta, na conduta individual de cada crente na sociedade. Então, quando nós nos esquecemos dessas verdades, negociamos, abrimos precedentes, nós começamos a enfraquecer aquilo que Deus requer de cada um de nós. E para que nós sejamos vigorosos na afirmação da nossa fé e também na nossa missão, temos que constantemente corrigir falsos ensinos, falsos pregadores dentro das nossas igrejas. Paulo certamente não gostou de exortar o apóstolo Pedro, mas foi preciso exortá-lo. Em geral, devemos ir até a pessoa quando ela comete algum tipo de falha e tratar com ela individualmente. Primeiramente, nós tratamos com ela, antes de nós escalonarmos aqui a crise envolvendo outras pessoas. Só que o problema que estava acontecendo naquele contexto, segundo lemos aqui, nos versos 11 ao verso 21, é que a falha de Pedro, a falta dele, não estava acontecendo dentro de um núcleo fechado, em um ambiente privativo. A falta de Pedro estava acontecendo diante de todos. Então, diante de todos, Paulo teve que repreendê-lo, teve que corrigi-lo, e assim servir didaticamente como uma lição para o restante de toda a igreja. Por fim, aprendemos aqui que o pecado descontrolado, ele gera mais pecado ainda. Mais pecado ainda. Enquanto ninguém enfrentou os judeus, que estavam pregando o preconceito contra os gentios convertidos pelo Evangelho da Graça, o pecado do preconceito contra os crentes se espalhou. Primeiro, envolveu Pedro, dos judaizantes, dos falsos irmãos que ele descreve no capítulo 2, verso 4. Primeiro com eles. Veja, como eles não foram confrontados e não foram tratados de uma maneira rigorosa, isto acabou influenciando a conduta do apóstolo Pedro. Influenciando a conduta do apóstolo Pedro, olha o que diz o verso 13. E também os demais judeus dissimularam com ele. Pedro era o líder da igreja. Ele era o apóstolo de Cristo, uma referência de autoridade em matéria de testemunho. Então, quando os crentes judeus, eles viram o comportamento de Pedro, os judeus convertidos começaram a agir exatamente como Pedro estava agindo em relação aos gentios. Só que o problema não parou aí, acabou envolvendo também, como diz ainda no verso 13, o próprio Barnabé, que se deixou levar pela dissimulação deles, tanto de Pedro como também dos judeus que haviam se convertido pelo Evangelho da Graça. Veja como a coisa foi se espalhando, Veja como a coisa foi se espalhando, porque o pecado, quando não tratado, ele acaba contaminando outros também. Bem, até aqui Paulo se ocupou em fazer uma longa defesa do Evangelho e da sua autoridade para anunciá-lo. Ele começa no verso 10 do capítulo 1 e vai até o final do capítulo 2. Ao mesmo tempo que ele está fazendo uma defesa do Evangelho, ele está fazendo uma defesa da sua autoridade apostólica, porque se ele não tivesse credibilidade diante dos gentios, os gentios não receberiam o Evangelho. Então há uma mistura que ele faz aqui entre a defesa do Evangelho e da autoridade apostólica. Ele recebeu o Evangelho pessoalmente de Cristo, versos 11 ao verso 14. Ele recebeu o Evangelho separado dos apóstolos, versos 15 ao verso 17. Depois que eles se encontraram, 14 anos depois, diz o apóstolo Paulo, aqui no texto, do verso 6 do capítulo 2, que eles nada acrescentaram àquele Evangelho. Mas já havia 14 anos que o apóstolo Paulo, tendo recebido o Evangelho diretamente de Cristo, estava pregando. E este mesmo Evangelho era o mesmo que os apóstolos de Jerusalém estavam pregando. Então, ele recebeu o Evangelho separado dos apóstolos. Isso mostra que a fonte dos apóstolos era a mesma fonte do próprio Paulo. Versos 15 ao verso 17. Ele dá testemunho que as igrejas da Judeia reconheceram a legitimidade do Evangelho que pregava e glorificavam a Deus por causa dele. Versos 18 ao verso 24. As igrejas da Judeia eram igrejas doutrinadas diretamente pelos apóstolos
que foram comissionados diretamente por Jesus, os primeiros apóstolos. E essas igrejas tinham uma maturidade tal que, dentro da coletividade, da universalidade da igreja, tendo conhecido o evangelho que Paulo estava pregando e vendo o efeito desse evangelho na sua própria vida, como o texto que nós lemos aí, verso 23, ouviam somente dizer, capítulo 1, ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então eles glorificam a Deus, não apenas pelo mesmo evangelho que Paulo estava pregando entre os gentios, o evangelho da graça, mas como este evangelho impactou primeiramente a sua vida, transformando a sua história. Ele diz nos versos 1 ao verso 10 do capítulo 2, que os pilares da igreja, Pedro, João e Tiago, o chefe do concílio de Jerusalém, o presidente do concílio de Jerusalém, eles reconheceram a sua vocação apostólica entre os gentios. E eles fizeram isso como? Estendendo a destra da comunhão. O evangelho que pregava, e essa foi a última parte que nós vimos, a autoridade desse evangelho era tal que Paulo o usa para repreender até mesmo o apóstolo Pedro com autoridade, por seu incorreto procedimento entre os gentios. Então, primeiramente, Paulo estabeleceu um firme fundamento. O evangelho que pregava era a verdadeira mensagem da salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Nós temos no contexto um verso de transição, o verso 10 do capítulo 1. Então, do verso 6 até o verso 9, o que Paulo está fazendo? Uma denúncia do falso evangelho, uma denúncia dos falsos pregadores. Aí tem um verso 10, que baseado em perguntas, onde ele faz uma transição para uma outra seção, versos 11 até o final do capítulo 2. Nesta parte, o que Paulo faz? Uma defesa do verdadeiro evangelho e do verdadeiro pregador, como já vimos aqui. Então, o verso 10, ele cumpre o papel de uma transição. Da mesma forma, nós temos aqui o texto que é objeto do nosso estudo nesta ocasião. Capítulo 3, verso 1 ao verso 5. O que Paulo faz? Uma transição também. E curiosamente, esses versos eles são constituídos apenas de perguntas. Então nós temos, de um lado, capítulo 1, verso 11, até o final do capítulo 2, a defesa que ele estava fazendo do evangelho, do verdadeiro evangelho, para uma outra seção. Primeiro ele se justifica, primeiro ele denuncia, primeiro ele defende o evangelho. Agora ele vai explicar profundamente a teologia desse evangelho. Tudo indica que Paulo tem a intenção, com as igrejas da Galácia, de ajudá-las a aprofundar as suas raízes, porque com raízes curtas, elas estavam sendo abaladas pela atividade dos falsos mestres. Então Paulo, tendo pregado o evangelho, e eles estavam migrando tão rapidamente para um outro evangelho, ele repreende, ele defende a autenticidade da mensagem do seu apostolado, e agora ele vai aprofundar a doutrina do evangelho que ele havia pregado, para que a igreja se fortalecesse e assim permanecesse firme diante dos ataques e ameaças que elas estavam atravessando. Então esta transição, ela introduz aqui a explicação teológica do evangelho às igrejas, a fim de libertá-las do engano doutrinário que já estava cercando a vida de muitos. A tese central de toda a argumentação do apóstolo Paulo em todo esse período está no verso 16 do capítulo 2, onde Paulo diz o seguinte: o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Essa é a tese central em toda a argumentação de Paulo, dentro do contexto em que as igrejas da Galácia estavam sendo perturbadas por aqueles que estavam pervertendo o evangelho de Cristo. É o que ele diz no capítulo 1, verso 7 aqui da epístola. Os pregadores do falso evangelho, eles estavam ensinando naquele contexto a perspectiva judaica de que a circuncisão era necessária para fazer parte do povo de Deus. Então, você quer fazer parte da igreja? Você quer fazer parte da nova aliança? Você quer herdar as promessas de vida eterna? Você precisa manter as tradições judaicas.
dentre as quais a principal que se destaca aqui, além de outras tradições, que ele vai falar no capítulo 4, especialmente no verso 10, guardar dias, meses e tempos. A principal tradição que Paulo está tratando aqui é da circuncisão. Os judaizantes estavam dizendo: vocês se converteram pelo evangelho que o apóstolo Paulo pregou? Joia! Só que se vocês não forem circuncidados, vocês não podem ser salvos, não podem entrar no reino de Deus. Então, era isso que eles estavam pregando. Enquanto Paulo já tinha pregado a salvação pela graça de Deus àquelas igrejas. De modo que, se eles se permitissem ser circuncidados, estariam negando a fé em Cristo Jesus. Veja aí na sua Bíblia, no capítulo 5, verso 2. Paulo diz: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Então, se vocês se permitirem ser circuncidados, vocês estão negando a suficiência obra de Jesus Cristo na cruz. E isso era, para aquele contexto, muito sério. É uma apostasia. Vocês estão deixando de considerar ou de reconhecer aquilo que Cristo veio fazer em nosso lugar. Então, os judaizantes, os falsos irmãos, judeus que tinham conhecimento já do Evangelho da Graça e que saíram da parte de Tiago, ou seja, saíram do concílio de Jerusalém, discordando da posição daquele concílio, eles saíram tentando confrontar as decisões do próprio concílio no meio dos gentios. Diz Tiago, lá no capítulo 15, que esses, se não me falha a memória, no verso 24, que estes que saíram dali, do ambiente do concílio de Jerusalém, eles saíram perturbando os gentios, eles saíram sem autorização alguma. Então, eles não tinham autoridade para ensinarem essas coisas, e eles estavam perturbando a salvação dos gentios. E Paulo tinha já ensinado sobre a salvação da graça. Pela graça de Deus, gentios tinham sido contemplados com a salvação, e a partir do momento que eles receberam o Evangelho da Graça, e pela graça de Deus foram salvos, eles já se tornaram parte, membros do corpo de Cristo, membros do povo de Deus. Mas os judaizantes falaram para eles: se vocês ouviram falar sobre isso, vocês estão sendo enganados, porque vocês não podem. E aqui, irmãos, com certeza, esses judaizantes, eles fizeram toda uma exposição sistemática e organizada, lógica, persuasiva, para mostrar para os gentios que não tinham tradição nenhuma nas leis mosaicas, nas tradições dos judeus, para convencê-los. E eles conseguiram alcançar esse objetivo. Então, neste texto, o que Paulo faz? Ele apela para que examinassem a experiência pessoal, pois estavam perturbados pela perversão do Evangelho. As evidências do poder do Evangelho não poderiam ser negadas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versos 5 ao verso 10, vemos Paulo tratando do mesmo assunto. O Evangelho que transforma a vida de uma pessoa. Alguém pode até duvidar da sua experiência com Cristo, pode até duvidar. Eu, por exemplo, tive uma experiência de cura na minha perna. Eu tinha um tumor na minha perna há muitos anos atrás, e eu era um novo convertido. Me dediquei a orar, buscar a Deus e pedir a Ele que fizesse uma ação milagrosa na minha perna. E isso aconteceu comigo. Eu já estava fazendo os tratamentos, os exames, preparando para uma cirurgia, estava mancando, porque o tumor estava prejudicando a minha coordenação no joelho, mas eu resolvi pedir a Deus, humildemente, que tivesse misericórdia de mim e fizesse. Eu era um novo convertido. Em um dado momento eu senti minha perna esquentando absurdamente, a ponto de esquentar a outra que estava eu estava com as pernas juntas, a outra começou a esquentar também, e naquele momento houve um testificar no meu coração de que eu estava sendo curado. Eu não podia esticar a perna, e depois desse momento eu estiquei a perna e vi que realmente o que aconteceu. Minha mãe, meus irmãos, meu pai, todos eram testemunhas dos tratamentos, radioterapia, a radiografia, compressas, medicamentos, fisioterapia, tudo que eu estava fazendo. E de repente
acontece uma coisa dessa na minha vida e tudo mudou. Ninguém é obrigado a acreditar, mas ninguém vai conseguir me convencer de que o que aconteceu comigo na minha perna não foi verdade. Ninguém vai conseguir me convencer disso, porque a experiência, ela é objetiva, a experiência, ela é irrefutável. Então, já que do ponto de vista da racionalidade, da intelectualidade, da lógica do Evangelho, os crentes da Galácia estavam inseguros, Paulo apela nessa passagem para a experiência deles no Evangelho, como o Evangelho transformou profundamente a vida deles, e diante de tais evidências, eles não poderiam negar. Essa é a estratégia de Paulo. Eles creram nessa mensagem, suas vidas foram transformadas. Sendo assim, Paulo expõe tal evidência usando 5 perguntas retóricas que estruturam a passagem que nós leremos agora. E essas perguntas, por serem retóricas, elas não têm necessidade de que ninguém responda, porque a resposta é absurdamente óbvia para todos. Então ele faz só as perguntas, nós não temos registros de respostas. Primeiro ponto aqui é que pela pregação da fé, aqueles crentes, é como se Paulo estivesse dizendo: vocês confiaram na crucificação de Jesus. E aí tem uma pergunta, verso 1: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? A segunda parte tem a ver com a obra do Espírito Santo. Ele vai argumentar usando aqui 3 perguntas de que pela pregação da fé o Espírito Santo mudou a vida daqueles crentes. Segunda pergunta, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso 2. Verso 3: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Verso 3. Quarta pergunta: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? E aí ele termina no verso 5 com uma outra argumentação: pela pregação da fé, Deus que enviou o seu Espírito está agindo entre vocês. E a pergunta que ele faz é: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso 5. Vamos ver cada uma dessas 3 argumentações dele. Primeiro, pela pregação da fé, vocês confiaram na crucificação de Jesus. Paulo deu testemunho da crucificação de Cristo como sendo eficaz e suficiente no cumprimento da justiça de Deus, na condição de substituto legal dos que creem, não a justificação pelos méritos da obediência da lei. Então Paulo pregou essa mensagem. Ele chega nas igrejas da Galácia e dá esse testemunho: olha, vocês não têm nada, vocês não podem fazer nada por vocês mesmos capaz de justificar a salvação de vocês. E os moralistas vão dizer: sim, eu posso viver uma vida justa, íntegra, não violar o direito de ninguém, fazer obras de caridade. E Paulo está dizendo: vocês estão enganados, porque como vocês espiritualmente estão mortos e estão corrompidos pelo pecado, por mais que tenham boas intenções e por mais que vocês se comportem de uma maneira aceitável socialmente falando, a condição de vocês continua a mesma. E esta condição vocês não podem alterar, a menos que Deus do alto mude essa condição de vocês. O morto, ele não fala, ele não sente, ele não ouve. O morto, ele não se locomove. Do ponto de vista espiritual, o homem, ele está como que morto para Deus, por causa da corrupção do pecado. Ainda que fisicamente ele esteja vivo e se relacionando socialmente, diante de Deus, essa condição o homem não pode alterar por si só. É como esperar que um morto num caixão receba uma palavra e ele, ouvindo essa palavra, te obedeça. Isso não vai acontecer nunca, a menos que Deus faça realmente uma intervenção nas leis da natureza e restitui a vida àquele corpo. E Paulo explicou o Evangelho entre as igrejas da Galácia, mostrando exatamente esse ponto da graça divina. Cristo foi exposto diante deles e eles creram.
Eles estavam começando, no entanto, a abandonar o verdadeiro evangelho da salvação pela graça, através da fé, por outro, agora orientado pelas obras. Este princípio de afastamento foi um choque tão grande para o apóstolo Paulo, tão grande, que até pareceu para ele que eles estavam enfeitiçados, como se tivessem sido hipnotizados e, portanto, estavam rejeitando mentiras provadas como mentiras. Sabe o momento que você começa a acreditar na própria mentira? Você sabe que é mentira, mas você acredita? Então, Paulo, ao receber a notícia de como os crentes gálatas estavam mudando do evangelho da graça para outro evangelho, ele falou: como pode isso estar acontecendo? Como é que você pode acreditar na mentira que você sabe que é mentira, porque o evangelho foi exposto de uma maneira compreensível, clara? Eles admitiram com convicção pessoal, eles professaram essa fé. Como agora eles podem mudar tão rapidamente de um evangelho para outro evangelho? Olha o que diz o verso 6 do capítulo 1. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É por isso que no verso 1, primeiro verso do capítulo 3, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ele está surpreso. E há 4 razões pelas quais qualquer crente deve se corrigir em relação à sã doutrina do evangelho. 4 razões. Primeiro, observando o próprio texto aqui, o erro torna a pessoa irracional. O erro tira a racionalidade da pessoa. O adjetivo aqui insensato é anoetos, que no grego a é a partícula de negação e noel é o substantivo para a mente, é o que descreve, o que qualifica a mente, e significa aquilo que não tem entendimento. Então, quando Paulo está dizendo assim, ô seus insensatos, é como se Paulo estivesse dizendo: olha, seus ignorantes, vocês estão negando o conhecimento, vocês estão agindo como alguém que se recusa a entender alguma coisa. A rapidez pela qual os crentes estavam deixando o evangelho da graça para o das obras estava sendo uma conduta não pensada, semelhante ao ato de ouvir pregações passivamente, sem conferir nas escrituras se as coisas são realmente como estão sendo ditas. Isso aplica também a nós nos nossos dias. Nós não podemos ser ingênuos, nós temos que ser criteriosos com aquilo que nós ouvimos, por pregadores que comunicam a palavra. Geralmente os pregadores, eles pegam a passagem do texto ou pinçam alguns versos aqui e ali, e eles montam toda uma argumentação. Nós não podemos ser ingênuos. Existem muitas perversões sendo comunicadas hoje nas igrejas dentro do Brasil, e nós não podemos ouvir qualquer pregação de modo passivo, porque a nossa confiança tem que estar na palavra, mais do que a qualquer pregador. E nós falhamos quando julgamos a palavra pela credibilidade que nós depositamos aos pregadores. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dando a eles a autoridade de estabelecerem o que a palavra está dizendo, sem que nós tenhamos a experiência de conferir se as coisas são realmente assim. Sempre me lembro da experiência dos crentes de Bereia, que Paulo estava pregando, apóstolo de Cristo, com muita propriedade, bem fundamentada as pregações dele, com toda aquela racionalidade de um judeu muito bem preparado, que conhecia o mundo gentílico, cidadão romano também, que tinha noção do império, das leis, da estrutura de governo. Paulo estava pregando o evangelho, e os bereanos estavam conferindo se as coisas eram realmente assim. Porque o erro, ele nos torna irracionais. Tem pessoas que se acostumam tanto com pregações fracas do ponto de vista doutrinário, que eles passam a vida inteira, a vida cristã inteira, e eles não conseguem, depois de tantos anos de experiência no evangelho, ouvindo o evangelho, eles ainda não se veem capazes de explicarem o evangelho, de falarem sobre a existência de Deus, sobre a obra da salvação, sobre o pecado, sobre a vida eterna, sobre o inferno. Por quê?
Porque estão acostumados a ouvirem de uma maneira muito passiva, sem uma experiência pessoal e direta com o texto para saber se as coisas são assim mesmo. Então, o erro torna a pessoa irracional. Segundo, o erro engana. Ainda observando o que está no texto, o verbo fascinar, porque Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos, ou seja, ignorantes, quem vos fascinou? Paulo está descrevendo aqueles crentes como quem foi fascinado, né? Fascinado. O verbo fascinar aqui significa enganar. Quem enganou vocês? O erro, ele engana. O erro, ele engana. E geralmente o engano para a vida de um cristão, ele não vem de uma maneira tão explícita, ele vem de uma maneira sutil e gradativamente ao longo do tempo. São pequenas concessões. Vamos analisar rapidamente o que aconteceu no Jardim do Éden, quando a mulher foi tentada pelo diabo. O que aconteceu ali? Ele foi sutil. Confiram, se vocês quiserem conferir agora, o que Moisés diz no capítulo 3 do livro de Gênesis. Começa dizendo: a serpente, a mais sagaz entre os animais. Isso tem a ver com aquilo que a serpente vai fazer, a personificação do diabo no jardim. O que ele vai fazer? De uma maneira sutil, sagaz, discreta, sem chamar muita atenção. E assim ele vai introduzindo certas informações, criando certas dúvidas e certas inseguranças para dar o golpe final no momento certo. É sempre assim. O erro, ele engana. E o engano, ele entra no coração, na mente, na vida de um cristão, não é de uma maneira rápida e absoluta. Ele é sutil. São pequenas concessões que nós vamos abrindo na nossa maneira de crer. Os falsos mestres eram, como muitos são, oradores muito capazes, fluentes e persuasivos. Eu poderia acrescentar aqui, famosos até. A gente acha que a fama do pregador é um elemento de autoridade final, de credibilidade para darmos confiança ao que ele está falando. Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Com personalidade e carisma dinâmicos, seu ensino parecia razoável e lógico. Outro ponto aqui, o terceiro lugar, olhando ainda para o texto, o que estava acontecendo com as igrejas da Galácia por causa do falso evangelho, né? O erro induz a desobediência. Eles estavam deixando a vida pautada, a vida no trilho do evangelho da graça. E ao aceitarem ser circuncidados, eles estavam rejeitando ou subestimando a obra da cruz e seguindo por um outro caminho. Por isso Paulo mostra a sua perplexidade, a sua tristeza pelo modo como aqueles crentes estavam deixando o evangelho. O erro induz à desobediência. Os Gálatas simplesmente não estavam obedecendo à verdade. Subestimando a suficiente expiação de Cristo, estavam tentando se tornar aceitáveis a Deus pelas mãos, pela circuncisão, pelas obras, pelas disciplinas religiosas. Se eu não orar a madrugada inteira, Deus não vai me aceitar. Se eu não terminar a campanha, Deus não vai me aceitar. Se eu não fizer um sacrifício financeiro que comprometa todas as minhas necessidades em nome de um exercício da fé, Deus não vai me aceitar. Se eu não cumprir as minhas promessas, Deus não vai me aceitar. E onde que há a relação da graça de Deus mediante Cristo com a igreja? Não existe. É o homem pelo seu esforço, é o homem pelos seus méritos, é o homem pelas suas disciplinas religiosas, é o homem pela sua moralidade, tentando dizer que ele pode concorrer com Cristo a fim de alcançar os benefícios do Pai. Isso é uma ofensa, é um insulto. E o erro, ele sempre induz a uma vida de desobediência ao Senhor. Quarto e, por fim, o erro afasta o crente da comunhão cristã. Esta é a mais dramática experiência para um cristão. A crucificação foi explicada tão claramente que era como se o Senhor Jesus tivesse sido crucificado na presença dos crentes. Paulo diz: ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado.
Paulo expôs o evangelho dessa maneira clara, como se os próprios crentes da Galácia tivessem testemunhado pessoalmente Jesus sendo pendurado no madeiro, sendo insultado, sendo ferido pelas mãos dos homens, de tão clara que foi a exposição do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo àquelas igrejas. Então, diante dessa exposição, eles creram com tanta convicção como uma pessoa que tem um objeto diante de si. Você olha para o objeto, ele está ao alcance da sua visão, da sua razão, e você afirma, há um objeto na minha frente. Você não pode negar um objeto diante dos seus olhos. Isso nós compreendemos muito bem, isso é óbvio, isso é básico. E os crentes, eles receberam a exposição do evangelho de maneira tão clara que eles não poderiam ter jamais negado a verdade do que aconteceu. Tamanha autoridade e fundamentação com a qual Paulo usou para pregar o evangelho aos crentes da Galácia. Então, eles acreditaram fortemente. Não havia, portanto, nenhuma desculpa para se afastarem da comunhão cristã, seguindo os falsos ensinos, quando tinham sido fartamente convencidos da verdade sobre Cristo. Como puderam ter sido tão insensatos e fascinados com todas essas evidências e advertências que nós vimos aqui? A resposta mais óbvia é que ignoraram as ameaças doutrinárias e aceitaram qualquer pregação sem se preocupar com o conteúdo. E vagarosamente, sutilmente, progressivamente, eles foram se entregando a outras convicções. Isso requer da igreja vigilância constante quanto ao evangelho que nós ouvimos. O segundo e penúltimo argumento de Paulo está aqui nos versos 3 ao verso 4. É que pela pregação da fé, o Espírito Santo mudou a vida daqueles crentes. Primeira pergunta que ele faz é: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso 2. Todos esses versos, até o verso 4 aqui, na verdade, verso 1 até o verso 5, eles formam uma série de perguntas. O que Paulo está tentando fazer aqui? Ele está provocando o pensamento dos crentes, tentando resgatar a consciência deles, porque eles estavam fascinados. Eles tinham se entregado ao delírio dos pregadores, e sem perceberem, porque já estavam enganados, estavam negando a Cristo, se afastando do evangelho da graça. Então, o que Paulo usa a estrutura de perguntas para induzi-los a pensarem, a raciocinarem e assim resgatarem a consciência do verdadeiro evangelho. A presente pergunta está no cerne do evangelho. É como se Paulo estivesse perguntando para eles assim: como que vocês começaram a vida cristã? Vamos conversar aqui, eu e vocês. Como que vocês começaram a vida cristã de vocês? Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Porque eles estavam entre os gentios, seguindo o ritmo dos gentios, as tradições dos gentios e nas trevas morais dos gentios. Então Paulo está dizendo assim: como foi que vocês conheceram a Jesus Cristo? Foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Essa é a inquietação que Paulo está provocando na mente deles. Eles receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo aqui é uma evidência da salvação, quando ouviram e creram no testemunho do evangelho, quando não obedeciam a qualquer lei. Eles não estavam seguindo nenhuma tradição dos judeus quando foram visitados pelo Espírito Santo, ao ouvir um testemunho do evangelho e tendo crido nele. Como as igrejas eram de gentios, não possuíam as leis mosaicas e, portanto, não obedeciam a qualquer uma daquelas leis. Segunda argumentação dele aqui, sobre a atuação do Espírito Santo entre eles, mudando a vida deles, está no verso 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? É uma pergunta. Pressupondo a resposta de que os Gálatas se tornaram cristãos pela fé, Paulo perguntou se eles eram tão insensatos a ponto de pensar que poderiam começar a vida cristã de uma maneira, pela fé, e avançar para a maturidade espiritual de uma outra maneira, pelas obras. Essa é uma insensatez na argumentação de Paulo. Como eu posso ter sido salvo pela graça de Deus?
quando eu não podia merecer nenhum benefício da parte dele. Fui alcançado, minha mente se despertou. Agora eu entendi o Evangelho. Agora eu entendi o meu passado. Agora eu entendi o meu destino final. Agora eu entendi a obra da cruz, porque Jesus veio ao mundo. Como eu posso começar na graça de Deus e terminar a minha vida seguindo um caminho que contradiz, que é conflitante com a graça? Paulo está dizendo, esta é uma insensatez, é uma ignorância. Era isso que os judaizantes estavam promovendo. Olha o que ele diz no capítulo 6, verso 13. Se você está com a sua Bíblia, confira comigo, por gentileza, capítulo 6, verso 13. Ele diz: pois nem mesmo aqueles que se deixavam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. É o famoso crescimento numérico forçado de igrejas para enaltecer a glória de certos líderes. Nem eles mesmos, que estavam exigindo a circuncisão, tinham sido circuncidados, mas eles estavam induzindo as pessoas à circuncisão para se avantajarem de terem as suas igrejas crescendo por causa dos seus métodos humanos. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa. Mas o argumento de Paulo é que os meios da justificação, da nossa conversão, são os mesmos meios da santificação. Eram e ainda são os mesmos. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. E uma vez salvos, justificados pela fé, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 1, o justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela fé e devemos andar pela fé, pela confiança em Cristo, não em nós mesmos. Então, a partir do momento que eu pauto a minha vida cristã pela confiança no que eu posso fazer ou oferecer a Deus, eu estou negando a minha fé em Jesus Cristo. Paulo está dizendo que o justo ele deve viver pela fé. Os meios da salvação são os mesmos. A salvação é pela graça, a santificação da nossa vida é pela graça. Nós andamos olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o qual é Jesus Cristo. E é olhando para Ele que nós perseveramos na vida cristã, no meio de todas as provas e pressões que podemos e temos que suportar neste mundo. Nós perseveramos porque nós andamos pela fé. Nós estaremos um dia com o Senhor. E é contemplando essa alegria e essa promessa que nos está reservada que nós perseveramos, é pela fé. Os gálatas crentes não precisavam ser circuncidados e praticar as obras da lei para pertencerem ao povo de Deus, porque eles já tinham recebido o Espírito Santo. E o Espírito Santo era o selo da promessa, era o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo é a marca que testifica no mundo espiritual que já pertencemos a Deus. Nós recebemos 2 batismos na experiência cristã: a regeneração do Espírito, que nos concede vida quando estávamos mortos, e isto é um batismo, é uma marca. Nós que antes estávamos completamente abandonados, nos tornamos agora, cativados pelo pecado, nos tornamos agora pela regeneração, templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Esse é o primeiro batismo, essa é a primeira marca, que já é a garantia de que pertencemos ao povo de Deus. Vamos nos lembrar daquele criminoso ao lado de Cristo na cruz, que o confessa, se arrepende do seu pecado. Ele nem sequer foi batizado do ponto de vista cerimonial, mas naquele momento ele recebe a graça da salvação, e Cristo promete que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Então esse é o primeiro batismo. Seguindo este sinal interno, há o sinal externo, que é o derramamento de água sobre a nossa cabeça. É um símbolo
do lavar regenerador do Espírito Santo a todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, os crentes da Galácia, sem a prática das obras da lei, eles já tinham, pela pregação do Evangelho, de Cristo ter sido exposto diante deles, pela pregação do Evangelho, eles creram, e eles receberam o Espírito Santo, eles já eram do povo de Deus, eles já eram herdeiros das promessas de Deus. E aí é isso que Paulo está aqui provocando com essa pergunta, cuja resposta era óbvia para eles. Óbvia. Como é que vocês começam no Espírito e agora estão pensando que podem terminar, se aperfeiçoar, se santificar na carne, nas obras humanas? Isso não é possível. A mensagem do Evangelho é muito clara. Diz Paulo ao carcereiro em Filipos, capítulo 16 do livro de Atos: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É simples. Creia, ouviu o Evangelho, você entendeu o Evangelho, você crê nele, você já está salvo. Já está salvo. Nada mais, nada menos. A mensagem ou qualquer disciplina religiosa que ensinam a acreditar em Cristo para ser salvo, mas que exigem continuar fazendo boas obras para se manter salvo, é enganosa e deve ser rejeitada por todos nós. Nós já somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não temos que completar a obra da salvação com as nossas boas intenções, com as nossas boas obras. Nós já herdamos a promessa da salvação em Cristo Jesus. Muitos cristãos hoje precisam se apegar à verdade, pois pensam que o mesmo Espírito que os guiou à salvação em Cristo não é capaz de mantê-los ou ajudá-los a viver para Cristo. Na prática, muitos crentes morrem de medo da morte. Muitos crentes morrem de medo de perderem a salvação, porque nos critérios humanos eles estão se vendo distantes daquilo que pode lhes oferecer alguma segurança de que eles estão garantidos, que eles estão salvos na presença de Deus. Pensam que a salvação é pela graça, por meio da fé, mas que viver a vida cristã depende das suas próprias forças. Última pergunta que ele faz aqui, quanto à obra do Espírito que mudou a vida daqueles crentes. Ele diz: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Verso 4. Aqui Paulo resgata a memória da perseguição que Paulo e Barnabé e os outros crentes passaram na região da Galácia. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 14, versos 19 ao verso 20. Como eles foram perseguidos naquela região. Aliás, na cidade de Listra, região sul da Galácia, Paulo foi apedrejado e considerado morto por tanta violência que ele sofreu com pedras. Eles foram perseguidos. Primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé. No final da primeira viagem missionária, o que eles fazem? Eles voltam pelo mesmo caminho. E eles advertiram Paulo e Barnabé, os crentes daquela região da Galácia, de que eles haveriam de sofrer como cristãos. Olha o que ele diz: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eles estavam em Derbe. Então eles voltaram pelo mesmo caminho que eles chegaram ali em Derbe. Foram para Listra, Icônio e depois para Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O caminho da glória é o caminho da humilhação. Esse é o caminho de Cristo. E todos nós que somos seguidores de Cristo, nós estamos já vivendo um nível de sofrimento e estamos vulneráveis a outros níveis de sofrimentos. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho da glória celestial é marcado pela oposição e pelo ódio do mundo. E Paulo sabia muito bem disto. E ele está aqui advertindo os crentes que eles haveriam de passar por muitas tribulações antes de entrarem no reino de Deus.
Considerando este contexto, Paulo levou os crentes a duas reflexões. Primeiro, o Evangelho de Cristo nunca induziu o crente a perseguir, mas sempre o expôs a ser perseguido. Sendo assim, o sofrimento foi uma evidência de que tinham recebido e crido no verdadeiro Evangelho. Eles sofreram, e o sofrimento deles é uma evidência na experiência pessoal deles de que eles tinham crido verdadeiramente no Evangelho, porque eles estavam sendo perseguidos. A igreja no mundo inteiro, nós vemos outras religiões, quando provocadas, essas religiões mundo afora, elas reagem com violência, mas a igreja, ela não reage com violência, porque o mestre, o senhor da igreja, quando provocado e perseguido, ele não respondeu com violência. E nós temos na natureza do cristão, natureza esta, dada pelo Espírito de Deus, a mesma disposição. Nós somos provocados e nós não reagimos com violência. O cristão nunca responde com violência, mas ele sempre sofre violência, seja moral, seja intelectual, seja física, seja financeira, seja social, ele sempre está sofrendo tribulações, porque o Cristo, a quem o cristão está seguindo, para chegar na glória, ele teve que passar pela humilhação e pela morte, e nenhum cristão está isento de passar por tribulações também. Se deixassem a confiança na salvação pela graça de Deus, para retornarem ao jugo da lei, estariam testemunhando que seus sofrimentos causados pela firme profissão de fé teriam sido em vão. Paulo é muito claro em relação a isso. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? A resposta é óbvia, é claro que não, porque nós não sofremos por aquilo que nós não acreditávamos. Nós só nos submetemos aos sofrimentos porque nós tínhamos firme convicção. A última parte aqui é a pregação da fé. Pela pregação da fé, Deus está agindo entre vocês. Ele pergunta no verso 5: aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Jesus, ele prometeu que quando fosse elevado aos céus, ele rogaria o Pai. E o que o Pai faria? Daria o Espírito, daria outro Consolador aos discípulos, para que estivesse no meio deles, para os ensinar e lembrar tudo o que havia dito. Assim, o Espírito Santo, ele capacitou os crentes ao testemunho de Cristo ao mundo. Essa promessa se cumpre. Lá em Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes, o Pai deu o Espírito aos crentes que estavam naquela casa em oração. E eles, tendo recebido o Espírito, foram habilitados a anunciarem as verdades de Cristo mundo afora. Como o ministério de Cristo foi confirmado por meio de sinais e prodígios, o próprio Senhor Jesus declarou aos discípulos e deu a eles a autoridade de também realizarem muitos sinais e prodígios. Os milagres mencionados aqui no verso 5, entre os Gálatas, pelo poder de Deus, estão registrados no capítulo 14 de Atos, verso 3, também os versos 8 ao verso 11. Então, você quer saber que milagres que aconteceram? Curas, por exemplo, aconteceram nas igrejas da Galácia, por mãos daqueles que eram líderes ali na igreja. E isso tudo estava acontecendo por quê? Porque Deus havia concedido o Espírito, e o Espírito no meio deles estava agindo de acordo com a vontade do Pai. Obviamente, esses milagres foram realizados ali, especificamente naquele momento da história da igreja primitiva, para testificar que o Evangelho de Cristo, pregado por Paulo e Barnabé naquelas regiões, era o verdadeiro. Além disso, eles não foram resultado das obras da lei, mas da graça de Deus manifestada entre eles. É o que ele diz no final do verso 5: porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque na lei não havia previsão de milagre, mas na pregação da fé, sim, porque a pregação da fé era acompanhada naqueles dias por sinais e prodígios, para testificarem naquele momento da história da igreja que o evangelho que estava sendo pregado naquele mundo gentílico era o evangelho verdadeiro, o mesmo evangelho de Cristo, porque estes foram os mesmos sinais vistos e testificados também em Cristo Jesus. Por fim, a presença do Espírito Santo não apenas confirmou o evangelho por meio de milagres,
mas a evidência da salvação pela graça através de virtudes em suas próprias experiências de vida. Em Gálatas 4, versos 6 e 7, nós lemos o seguinte: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Tendo recebido o Espírito, já somos o povo de Deus. Tudo apontava para um fato: a salvação é pela graça e não pela lei. Este é o Evangelho que nós anunciamos. Este é o Evangelho que nós temos crido. Esta é a verdade que nos libertou, não apenas dos homens perversos que existem em nossos dias, pregando um outro Evangelho, mas este Evangelho, o Evangelho da graça, é o Evangelho que também nos liberta dos seus legalismos religiosos e nos dá a certeza, a convicção, a tranquilidade de que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Nós vamos ver mais adiante que, por consequência natural desta obra de salvação, o próprio Evangelho que Paulo prega, ele está instruindo a igreja como se comportar por obediência a este Evangelho da fé. Não para ser salvo, não para manter a sua salvação, mas para a sua santificação e glória daquele que o salvou mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, nós mais uma vez queremos te dar graças pelo Evangelho exposto diante de nós e por essa verdade tão poderosa que tem transformado a vida de tantos em todo o mundo. Obrigado, Senhor, porque essa verdade nos alcançou um dia e agora esta mesma verdade fortalece a nossa fé para perseverarmos na vida cristã, seguindo no caminho do Teu Filho. Nós te damos graças e oramos por meio dele, o nosso único e suficiente mediador, Jesus Cristo. Amém.